Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado e bendito é o nome do Senhor. O Senhor está aqui, amém? Glórias ao nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, vamos ler a partir do verso 13 ao verso 23. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Amados, a carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras. Paulo vai dizer que Epáfras era o cooperador, e Epáfras se converteu provavelmente enquanto Paulo esteve 3 anos em Éfeso. Epáfras se converteu, fundou a igreja de Colossos. E Epáfras visita Paulo na prisão, relata a Paulo o que está acontecendo lá na igreja dos Colossenses, a qual ele era o líder. E o tema central dessa carta, queridos, é a supremacia e a suficiência de Cristo. Cristo é supremo e Cristo é suficiente. E Epáfras conta para Paulo, ó, a igreja está caminhando em fé, a igreja está caminhando em esperança, a igreja está caminhando em amor, a igreja está progredindo lá em Colossos, a igreja está avançando, mas estamos enfrentando um problema. Estamos enfrentando falsas doutrinas, heresias que penetram no seio da igreja, falsos mestres que querem incutir na igreja falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E era um mix, era uma mistura, uma salada de religiões que eles estavam tentando incutir nesses ensinamentos. Tinha pensamentos filosóficos, tinha legalismo, a carga dos judeus sobre o povo, adoração aos anjos, negando a divindade de Cristo e colocando meios para chegar a Deus e a salvação. Não só meios, mas méritos
dizendo que o homem chegava a Deus através dos seus próprios méritos, através dos seus esforços. E Paulo, nessa carta, começa a combater essa heresia. Começa a combater esse falso ensino. O povo estava sedento por aquelas novidades. E é incrível como as pessoas se deixam levar pelas novidades. As heresias, muitas das vezes, na maioria das vezes, vêm disfarçada de bíblico, vem disfarçada de evangélica, vem como se tivesse embrulhada num papel de presente bonito, com um laço de fita, e as pessoas se encantam por movimentos, se encantam por novidades, e vão atrás do novo. Quantas vezes nós ouvimos falar, puxa, lá na igreja de fulano é assim, lá na igreja de ciclano tem isso, na minha igreja não tem. Lá acontece tal coisa. E essas coisas vêm, amados, sorrateiramente, disfarçado de evangelho, disfarçado de bíblico. Mas o final disso é engano. O final disso não tem nada de Deus. E esses movimentos passam. Esses movimentos não prevalecem. Mas a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor prevalece para sempre. Tudo isso passa, queridos. Tudo isso passa. Devemos ficar com os ensinamentos. Devemos ficar com a palavra do Senhor. Cuidado. Cuidado com esses movimentos. Cuidado com essas novidades. O novo tem esse poder, às vezes, de atrair. Mas tome cuidado, que pode ser perdição. Então Paulo começa a tratar dessa heresia. Paulo começa a tratar desses falsos ensinamentos. E no texto que nós lemos, eu quero destacar 3 aspectos dos ensinamentos de Paulo. Paulo vai mostrar para a igreja de Colossos que Jesus é o Senhor da salvação, que Jesus é o Senhor da igreja e que Jesus é o Senhor da criação. 3 aspectos que Paulo vai levantar sobre a supremacia e sobre a suficiência de Cristo. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Esses falsos mestres ensinavam que Jesus não era Deus. Não tinha como Jesus, na sua encarnação, o verbo que se encarnou, não podia ser Deus. Por causa dos ensinamentos filosóficos, por causa da dualidade. Eles diziam que o corpo é corruptível. O corpo não vale nada, a matéria não vale nada. Então eles negavam a divindade de Cristo. Cristo não é Deus. Cristo não é Filho de Deus. Esse era um dos ensinos que eles tentavam colocar na igreja. Estamos falando da igreja de Colossos. Não estamos falando de outra religião, mas estamos falando dos cristãos do primeiro século. Estamos falando de crente, amados. Estamos falando de crentes que estava ali fresquinho. Essa palavra, os acontecimentos, tem mais de 2000 anos, mas eles não, eles estavam vivenciando aquilo ali bem fresco, bem novo. E estavam deixando se enveredar por falsas doutrinas. E Paulo diz, não,
Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus é o Filho. Jesus é o herdeiro de tudo. Quando ele diz que ele é o primogênito, não é só que ele é o primeiro filho, mas que ele é o herdeiro de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. O presbítero Jailson abriu o culto dessa noite com o Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Jesus é o dono de tudo. Jesus é o Senhor. Não há outro. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Lá em João 14, Jesus dizendo para os seus discípulos o que ia acontecer, passando as instruções, dizendo que ele ia para o Pai. Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. E Paulo mostra para a igreja de Colossos: olha, Jesus é Deus. Jesus não é uma emanação de Deus. Jesus não é uma criação de Deus. Mas Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Um outro ensinamento que eles passavam para aquela igreja é que havia uma barreira entre o homem e Deus. E nessa barreira estavam uns seres elementares, anjos, seres invisíveis. Ficavam ali, e para que a sua adoração, para que a adoração daquele povo, para que aquele povo pudesse chegar a Deus, eles tinham que adorar, agradar aqueles seres celestiais para poder chegar a Deus. Eles colocavam barreiras que impediam, ou que era preciso romper para chegar a Deus. Nós acabamos de cantar aqui, o Ministério de Louvor acabou de cantar que o véu que separava não separa mais, amados. Jesus, no seu sacrifício na cruz, quando Cristo morreu, quando Cristo se entregou, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos liberdade para chegar diante do Senhor. Temos liberdade. E às vezes nós não conhecemos essa liberdade. Às vezes estamos dentro da igreja assim como eles estavam também. E não conhecemos o Cristo a qual servimos. E não conhecemos o Cristo a qual é pregado, o qual Epáfras pregou para a igreja. E a igreja estava se deixando levar por esses falsos ensinamentos. Ele é o Senhor da criação. Tudo foi criado por Ele. Tudo é por Ele. Ele estava antes mesmo do início. E Paulo diz, olha, não tudo foi criado por Ele, inclusive os anjos. Quer as coisas que você vê, quer as coisas que vocês não veem.
Tudo foi criado pelo Senhor. Os anjos que eles estão dizendo que vocês têm que adorar, prestam adoração a Ele. Você não precisa disso, você não precisa de intermediário, você não precisa de um interlocutor. Travou a língua, amados. Você pode chegar diante do Senhor. Você pode chegar diante do Senhor. O Senhor te proporcionou isso através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. A adoração é do Senhor. Não precisa adorar a anjos. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. João vai dizer que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Lá no Gênesis, na criação, Jesus estava com Deus, criando todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e por intermédio dEle e para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Tudo é dEle, amados. E é Ele quem sustenta tudo. Ele cria, Ele estava no ato da criação e é Ele quem sustenta. É Jesus quem sustenta tudo, é Jesus quem sustenta você, amados. É Jesus quem nos sustenta, é Jesus quem sustenta a sua igreja. Ele é antes de tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Somente Ele. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça, amados. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Eu gosto muito dessa comparação que Paulo faz. Ele não faz só aqui na carta aos Colossenses, mas ele faz na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Mostrando que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem está no comando, assim como o nosso cérebro comanda todos os nossos atos, comanda todas as nossas ações, assim o Senhor está para a sua igreja. E às vezes não conseguimos mensurar muito isso. Achamos que Deus está aquém da sua igreja, mas não. A sua cabeça está grudada no seu corpo. A sua cabeça faz parte do seu corpo. Seu corpo não sai daqui sozinho e sua cabeça fica, ou vice-versa. Assim é Cristo com a sua igreja. Cristo está ligado à igreja. E a igreja deve estar ligada em Cristo. Se não está assim, amados, tem alguma coisa errada. Se não está assim, tem alguma coisa errada. Então, se a igreja está ligada em Cristo, a igreja e Cristo é um só corpo. Então eu não preciso de intermediário, eu não preciso de nada que me leve a Cristo, porque o próprio Cristo está na sua igreja. Ele é a igreja. Ele é o cabeça, Ele é quem comanda, é Ele quem instrui, é Ele quem guia a igreja. E é Ele que deve estar no centro da igreja. Dele é a centralidade do culto. Dele é o louvor, dele é a adoração. Só que, muitas vezes, amados, dentre tantos ensinamentos errados que nós vemos, e às vezes nós não precisamos ir muito longe, nós vemos irmãos nossos, igrejas, centralizando o homem.
O homem é o centro do culto. Tudo é para mim, é por mim. Deus olha para mim. Deus tem que tratar de mim. Ele trata, Ele cuida, Ele olha por você, Ele zela por você. Mas a centralidade do culto é dele. Quantos louvores às vezes nós ouvimos e até às vezes cantamos, que tira a centralidade de Deus e traz para nós. Não somos nada, amados. Não somos nada. Somos totalmente dependentes do Senhor. Foi Ele quem nos resgatou. É Ele quem nos sustenta. A glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle. O culto é dEle, a igreja é dEle. A igreja é do Senhor. Não precisa de nada extraordinário, não precisa de nada extravagante. Vemos igrejas que fazem de tudo para agradar o homem. Não, você tem que se sentir bem na igreja. Você tem que procurar uma igreja que você se sinta bem. Essa é a fala que nós escutamos. Não, você tem que se sentir bem. Lá na sua igreja você não se sente bem, não? Procura outra, que você vai se sentir bem, que você vai se sentir à vontade. Há uma inversão de valores, amados. Não é Cristo que tem que se adequar a você. Não é Cristo que tem que se adequar à igreja. Mas somos nós, é você, é a igreja que tem que se adequar a Cristo. O contrário não dá. Ele é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem está no comando da igreja. O salmista no Salmo de número 8 vai dizer: quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem? Para que o Senhor possa lembrar do homem. Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? O culto é dele, a centralidade do culto é dele, a adoração é dele. Não se deixe levar por emoções, não se deixe levar por movimentos, não se deixe levar pela modinha. O culto é cristocêntrico, é Jesus no centro. O louvor e a adoração é dele, amém, amados? Glória ao nome do Senhor. Versículo 19: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esses falsos mestres baseavam também esses ensinamentos no conhecimento, na filosofia, no pensamento, e ia agregando aquele monte de coisa, fazendo com que para chegar a Deus, para adorar a Deus, você precisava fazer uma série de coisas, precisava de elementos. Talvez hoje precise de show, talvez hoje precise de espetáculo. Não, eu tenho que atrair. Eu tenho que atrair os jovens, e para atrair os jovens tem que fazer tal coisa. Eu tenho que atrair as mulheres, e para atrair as mulheres tem que fazer tal coisa. Tem que atrair os homens, e para atrair os homens tem que fazer tal coisa. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O Senhor é pleno, amados. Tudo está em Cristo, tudo que a igreja precisa está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Não está em nada. Não está em espetáculo, não está em show. Não está no conhecimento. E esse conhecimento, eles diziam que era um conhecimento especial.
Era uma revelação nova. Algo que Epáfras e os seus líderes de Colossos não tinham ensinado ainda. Era algo diferente, era algo especial. Será que você já ouviu no seu tempo algo assim? Será que aqui em São Pedro nós já ouvimos algo desse tipo? Está acontecendo algo novo ali. Está acontecendo uma novidade ali. Essa novidade era o que esses falsos mestres pregavam. É novo, é uma revelação nova, é algo que seu líder ainda não te ensinou. Mas eu vou te ensinar. E Paulo vem combatendo, não. Basta Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Você não precisa de muito adereço, não precisa de muita coisa. Cristo é suficiente. Se a cruz, amados, não atrair, se o sacrifício de Cristo não atrair, não é show, não é luz, não é fumaça, não é parede azul, parede amarela, nada disso que vai atrair. Se não é a cruz que atrai, de nada vale. É a cruz que tem que atrair, é o sacrifício de Cristo que te atrai. Porque Ele é o Senhor da salvação. Ele é o Senhor da salvação. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o Senhor da salvação, amados. Quando Deus cria tudo, nós lemos no versículo 16 que Ele criou todas as coisas. Foi nele, foi por Ele e foi para Ele. Quando fomos criados, quando o homem foi criado para adoração. Foi criado para o louvor da glória dEle, do Senhor. E o pecado entra. O pecado faz essa cisão, o pecado faz essa separação entre o homem e Deus. O pecado tira o relacionamento de Deus com o homem. E amados, quando estamos fora do relacionamento com Deus, só tem duas opções. Ou é o império das trevas, ou é o reino da luz. Não existe meio termo. É aquela velha história do copo meio cheio, não tem. Não tem meio termo. Não tem meio do caminho. Não tem em cima do muro. Ou você está sob o domínio de Satanás, no império das trevas, ou você está sob o domínio de Cristo. O reino do Filho do seu amor. Só tem dois reinos. Não tem um meio termo. Às vezes é duro ouvir isso, amados, mas essa é a realidade. Essa é a verdade. E às vezes, dentre tantos ensinamentos, não, vem assim mesmo, fica assim mesmo, tem um lugar para você aqui. Você pode continuar assim, você pode... Não, amados. Ou você está no império das trevas, ou você está no reino do Filho do amor de Deus. Não tem meio termo. Mas glória a Deus que Ele nos libertou. Aleluia. Ele nos libertou. Por seu amor, por sua graça, como cantamos aqui, Ele nos resgatou. Ele nos ama. Aleluia. É por seu amor.
Deus criou a humanidade para a sua glória, para o seu louvor. A humanidade peca, mas é Deus quem provê o meio da salvação. É Deus quem provê o meio para essa libertação. O próprio Deus, parte do próprio Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele tira de lá, ele resgata do império das trevas e transporta. Transportar é tirar de um lugar para o outro. E foi isso que ele fez. Ele transportou, ele resgatou, ele proveu a salvação. Porque estávamos como escravos, aprisionados. A condição do império das trevas te coloca debaixo do aprisionamento. Esses dias eu estava assistindo os filmes do Rambo. Só quem é mais jovem aí que vai entender, né? Eu estava assistindo os filmes do Rambo e na maioria deles, né, assisti os 3, não foi de uma vez, mas assisti os 3, só os 3, não assisti os outros. Geralmente está lá em guerra no Vietnã ou em algum país no sul da Ásia. E ficam aquelas pessoas cativas, presas. Soldados americanos que foram lutar na guerra e ficaram presos. E vai lá o Rambo, o exército de um homem só, para resgatar aqueles prisioneiros. É mais ou menos isso, amados, que estava acontecendo com a gente. Essa era mais ou menos a nossa situação. Presos, cativos, num lugar que não é nosso. Debaixo, sendo sujeitos a outra autoridade. Despatriado. Mas aí, Deus vai lá, não, você é meu povo, você é cidadão dos céus. Você é cidadão dos céus. Quando a pessoa também é deportada, está em outro país e de repente é pega em alguma irregularidade, não, você não é daqui, você é de outro país. E deportam a pessoa, transporta de lá para o seu país. Nós estamos aqui no mundo, amado, mas nós não somos do mundo. Nossa pátria é no céu. Nossa pátria é no céu. E Ele vai lá e nos resgata e nos traz de volta para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor, para a nossa pátria. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, versículo 14. A redenção, amados, como estávamos presos, como estávamos como escravos, a redenção é o pagamento, é a paga pela soltura de um escravo. E Cristo vai lá e nos redime. Cristo paga e paga com preço de sangue. Cristo paga com preço de sangue. Ele nos redimiu. A redenção vem do Senhor. Livro do profeta Oséias vai mostrar um pouco disso, do que Deus fez com o povo de Israel. Deus pega Oséias e fala: Oséias, você vai casar com uma mulher de prostituição. Você vai ter filhos de prostituição. E Oséias obedece o Senhor e casa com aquela mulher de prostituição, Gomer. Tem filhos, aquela mulher. E aquela mulher volta para a sua vida promíscua, volta à prostituição, a trair o seu marido. E passa o tempo, ela já não servia nem mais para as práticas de prostituição, e ela estava no mercado de escravo, para ser vendida como escrava. E Deus fala: Oséias, agora você vai lá e vai comprar ela. Então Oséias vai lá e compra
paga para resgatar a sua esposa. Ele paga para resgatar alguém que já era dele. E Deus fala, é assim que eu vou fazer contigo, Israel. E é assim que Cristo fez conosco. A humanidade pertencia a Cristo, pertence a Cristo. O pecado fez com que a humanidade se separasse e traísse Cristo. Mas Cristo, por seu amor, por sua bondade, por sua essência, Deus vai lá, não, eu vou enviar Cristo, eu vou me encarnar e vou pagar um preço de sangue por eles. Preço de sangue. Eu vou pagar para resgatar aquele que está escravizado pelo pecado. Somos livres. Como cantamos aqui, somos livres. E o que nos dá essa liberdade é o amor de Deus através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Louvado é o nome do Senhor. Versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O homem estava em guerra com Deus. O homem nem merecia o amor de Deus. O homem estava em guerra com Deus. Mas através da cruz, através do sangue da cruz, Cristo fez a paz. Cristo fez a paz. Ele selou a paz entre Deus e o homem. O próprio Deus se encarnou, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos comprar, para nos livrar, para ter comunhão novamente com Ele. Para ter comunhão novamente com Ele. E vós outros também, versículo 21, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte, através do corpo da sua carne. Geralmente, quando há uma divisão, quando falamos de reconciliação, é porque antes houve um relacionamento. E quando esse relacionamento é rompido, tem o ofendido e tem o ofensor. Em via de regra, quando vai se fazer as pazes, é o ofensor quem vai pedir desculpa ao ofendido. É o ofensor quem vai lá, não, puxa, eu errei com você, eu quero reatar a minha paz com você, quero reatar a minha amizade com você, quero reatar o meu relacionamento com você. Mas Deus fez diferente. Não há nada que podemos fazer para manter esse relacionamento com Deus. O próprio Deus veio até nós. O próprio Deus, quem buscou essa relação. Foi Deus que, mesmo ofendido, me amou, te amou, amou a igreja e veio ao resgate dela. O próprio Deus, o próprio ofendido se deu por amor. É só por amor, amados. É o amor de Deus que move todas as coisas. E Deus é amor. Éramos inimigos. Tem noção do que é ser
inimigo de Deus. Estávamos na condição de inimigos de Deus. Mas Ele nos reconcilia. Ele faz as pazes conosco. Ele mantém de novo a relação. Ele torna a amizade. Hoje somos amigos de Deus. Somos amigos de Deus. Porque o próprio Deus é quem te proporciona isso. É o próprio Deus quem te dá essa condição de você ser amigo dele. Antes inimigo, agora amigo. Antes em guerra, agora em paz. Porque o próprio Deus proporcionou essa paz. Porque o próprio Deus proporcionou esse relacionamento. Versículo 22. Continuando. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus é santo. E para que o homem pudesse ter essa comunhão com Ele novamente, perdida pelo pecado, Ele quer tornar santo, inculpável e irrepreensível. É isso que Ele faz conosco, amados. E não é através de anjos, não é através de um novo conhecimento, não é através de mérito próprio, não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, mas é por Ele. Foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que nos resgatou, é Ele que nos resgata, é Ele que te reconcilia, é Ele que te chama à reconciliação. É Ele que quer te tornar santo, inculpável e irrepreensível. Santo quer dizer separado. Ele foi lá, Ele te resgatou, Ele te separou do mundo. Olha, você não pertence mais a este mundo. Eu te livrei do império das trevas e te transportei para o reino do Filho do meu amor. Você é santo, você é separado. Inculpáveis, você não deve mais nada. Eu paguei a sua dívida. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, vai dizer que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você e cravou na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz, Ele disse: está consumado. Está consumado. Totalmente quitado. Totalmente pago. Totalmente pago. É o sacrifício de Cristo na cruz que te torna inculpável. E irrepreensíveis. Livre de qualquer acusação. Romanos capítulo 8, verso 1, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse mesmo Cristo, amados, está aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Hoje é o primeiro culto de ceia do Senhor do ano de 2025. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de participar do corpo, antes de tomar o cálice. Avalie seu relacionamento com Deus. Se hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor, se reconcilie com o Senhor. Peça perdão ao Senhor.
O Deus da reconciliação está aqui nessa noite. Não deixe de participar do corpo. Não deixe de participar do pão. Não deixe de participar do cálice. Você não pode fazer nada. Não é por seu mérito. Mas eu fiz tal coisa. Às vezes até a gente se engrandece ou se diminui porque fez ou deixou de fazer. Não é pelo que você faz, amados. Não é. Você não pode fazer nada. Como lemos aqui, nós estávamos mortos. Já viu o morto fazer alguma coisa? O morto não faz nada. Foi Ele que nos deu vida. Foi Ele que te deu vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com o Senhor. Às vezes estamos ainda aqui dentro da igreja, fazendo tantas coisas, mas distante de um relacionamento sincero com o Senhor. Talvez pensando que por nossos esforços, por nossos meios, nós estamos agradando ao Senhor e vamos agradar ao Senhor e vamos herdar a salvação. Mas não é por isso, amados. É graça. É amor. Então não deixe de participar do cálice, não deixe de participar do pão. Esse é o momento sublime da igreja. A ceia do Senhor, mandamento do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É Ele que te torna santo, inculpável e irrepreensível. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando se afastar da esperança do evangelho que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Talvez você não esteja se sentindo firme nessa esperança. Mas Cristo está aqui nessa noite. E Ele quer se relacionar com você. E quando você está relacionado com Cristo e Cristo está em você, nós temos esperança da glória. Versículo 27, ele vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Este é o mistério do Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Que você possa permanecer firme, querido. Que você possa permanecer constante, crendo na esperança viva, assim como o pastor Eliseu pregou aqui pela manhã, no estudo pela manhã. A esperança viva está aqui. Cristo está aqui nessa noite. Então que você possa buscar um relacionamento íntimo, um relacionamento sincero com Cristo. Não tem meio termo, não tem novidade, não tem movimento. É Cristo, somente por Cristo e através de Cristo. Feche seus olhos. Vou pedir ao pastor Eliseu que ore pela sua vida. De olhos fechados, curve sua cabeça. Reflita no seu relacionamento com Cristo e deixe Cristo transformar a sua vida. Feche seus olhos, queridos. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua igreja está diante de ti, Senhor. E como foi lá na igreja do primeiro século, nós estamos sendo bombardeados por doutrinas outras que não são a sã doutrina que vem de ti, Senhor. Não são as doutrinas da tua palavra. Assim como o Senhor socorreu a igreja naquele tempo, ó Pai, socorre os teus filhos nesses dias difíceis, Senhor. Dá-nos a firmeza, ó Pai,
de estarmos na tua presença, vivendo conforme a tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a estar no caminho direito, Senhor. A estar seguindo o caminho que é Cristo. Não nos deixe, Senhor, ser levados pelas novidades, por doutrinas que não têm amparo na tua palavra, por sentimentos e pensamentos que contrariam a tua vontade, Senhor. Ajuda os teus filhos nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a termos discernimento espiritual, a sermos cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos ser guiados por Ti, Senhor. Deus de poder, Pai de misericórdia, ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, porque é somente para Ti, só por Ti, Senhor, que nós estamos aqui. É pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor, é pela redenção que o Senhor proveu para nós, através do sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. E assim, Senhor, a Tua igreja Te adora, se rende a Ti e Te pede, Senhor, por misericórdia, ajuda-nos a estar firmados na Tua palavra, a estar seguindo, Senhor, os Teus mandamentos. Nós amamos a Tua lei, Senhor. Nós amamos os Teus mandamentos, são doces para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Não deixe que o nosso coração enganoso, que o nosso sentimento humano, o nosso pensamento humano nos arraste para longe de Ti. Mas ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.